Olá, bom dia, uma excelente segunda-feira para você. E que tal começar essa semana com uma história linda de resistência de um bebê que entrou para a história? Nasceu na Santa Casa de Poços, um bebê de 5 meses de gestação. Ela nasceu pesando 460 gramas e já ganhou 2 quilos. O nascimento da Heloísa entrou para a história do hospital que registrou o bebê com menos idade gestacional. O caso aconteceu no sul de Minas há 90 dias, mas só agora, já com a saúde mais estabelecida, é que a história pôde ser divulgada pela imprensa. De acordo com o Ministério da Saúde, nascem 40 bebês prematuros por hora no país. A Heloísa está dentro desta estatística, mas o caso da bebezinha é ainda mais raro. Ela nasceu de 5 meses, com menos de 30 centímetros de comprimento e pesando 460 gramas. A mãe conta que começou a sentir dores achando que eram cólicas, mas na verdade estava sentindo fortes contrações. A gravidez foi tranquila, não tive intercorrência nenhuma. Aí fez 20 semanas, eu fui comemorar o chá de revelação. Aí acabou o chá, já comecei a passar mal, ter contração. Aí vim para o hospital, fiquei uma semana internada, fui para casa, aí na outra semana teve a contração de novo. E aí cheguei aqui, ela já estava nascendo. Nathalie e Rafael já estão juntos há 5 anos. Heloísa é a primeira filha do casal. Para os médicos, o caso da recém-nascida era crítico, não deram muita expectativa de vida a ela. A médica chegou em mim, ela estava, as enfermeiras com ela, a médica chegou em mim e falou assim, ó, nasceu, está viva, mas a gente não sabe por quantos minutos, quantas horas, porque é muito pequenininha, a gente, tipo assim, não te dá esperança nenhuma. Porque intestino não está pronto, pulmãozinho não está pronto. Aí foi um desespero nesse corredor, né? Fiquei sem chão, mas com muita fé que ia dar certo. A Heloísa nasceu de 23 semanas e 5 dias, então 5 para 6 meses, né? E o índice de mortalidade é muito grande, de morbimortalidade. Ela nasceu com 605 gramas. E quando um bebê tão prematuro extremo nasce, a gente tem que ser sincero com os pais e jogar as reais possibilidades, né? Então, com uma chance alta de mortalidade, a gente fala que um dia após o outro aqui na UTI. E a Heloísa nos surpreendeu desde o nascimento, na verdade. Já dava para notar o quão guerreira ela é. Nos 115 anos da Santa Casa, o nascimento da Heloísa entrou para a história da instituição. Ela é a primeira recém-nascida com menos idade gestacional. Heloísa Guerreira é assim que todos a conhecem. A Heloísa ficou cerca de 90 dias na incubadora. Agora ela já está no bercinho, recebendo todo o carinho da família. O nascimento da bebê mudou completamente a rotina dos pais e principalmente dos profissionais aqui da Santa Casa. A Heloísa chegou ao mundo 4 meses antes do esperado. Heloísa nasceu de parto normal, é uma bebê tranquila, esperta, pesando 2 quilos e trouxe alegria para toda a família. Os pais visitam a bebê nos horários de visita e é um momento também para ela ter contato materno. Heloísa, que estava programada para nascer em junho, chegou para trazer mais união, esperança, aliada a muita fé. Pode dizer milagre, porque não tinha esperança nenhuma, era praticamente, como a médica disse, um aborto. 5 meses, nem completos, 23 semanas, 600 gramas, quando ela nasceu no dia, depois passou pouco tempo, 460 gramas ela veio, então é um milagre. Ela amamenta pela sonda, né? Tem que tirar de 3 em 3 horas, mas ela já está com 2 quilos, 170 já. Só alegria agora. Sem sequelas neurológicas, né? Que isso é uma vitória, porque na prematuridade extrema muitos bebês acabam evoluindo com grau de sequela neurológica. E a Heloísa não. Uma equipe boa, igual tem a Santa Casa, a gente tem que parabenizar muito a Santa Casa, porque o que eles fizeram e estão fazendo pra gente Não tem dinheiro que pague. É verdade, não tem dinheiro que pague, muito bom. Eu acho que Deus, em primeiro lugar, né? Acho que a gente nunca pode esquecê-lo. Acho que a fé é um mover aí para nós e principalmente acho que quando os pais acreditam e têm muita fé, né, de que as coisas vão dar certo, isso a gente vive na prática, que ajuda muito.
Que bacana, né? Olha, o processo de emissão de carteiras de identidade de passaportes poderá ser feito junto aos cartórios espalhados por todo o Brasil, tornando muito mais simples o trabalho que atualmente é considerado demorado, tendo em vista a necessidade de muitas vezes deslocar para outros municípios para fazer os documentos. Para que isso seja possível, cada cartório deve formalizar um convênio com os órgãos do governo, como a Polícia Federal e as secretarias de segurança pública. O plenário do Supremo Tribunal Federal autorizou no último dia 10 de abril, por 9 votos a 1, que os cartórios de registro civil de todo o país prestem serviços adicionais, como a emissão de documentos de identificação e de passaportes. Tradicionalmente, os cartórios oferecem certidões de nascimento, casamento e óbito. Eles pleiteavam aumentar o rol de serviços remunerados. É uma lei federal, na verdade, de 2017, mas ela estava com a eficácia suspensa por uma liminar no STF, no Supremo Tribunal Federal. E aí, recentemente, houve o julgamento definitivo dessa ação. Aí foi julgado constitucional a lei. O Supremo Tribunal julgou definitivamente a ação e ela foi declarada constitucional. Então, e existe um provimento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que está regulamentando essa lei. E ele também estava com eficácia suspensa por causa daquela ação. Atualmente em Andradas, as carteiras de identidade são emitidas pela Delegacia de Polícia Civil. Os atendimentos são às terças e quintas-feiras. Mas ele não é contínuo, porque algumas vezes faltam as cédulas, que vêm de Belo Horizonte. Depois de apresentados os documentos necessários para a emissão, ela fica pronta em 15 a 20 dias. Os cartórios estão presentes em todos os municípios do país. Assim, a ideia é facilitar o acesso. Para a emissão, além do convênio com os órgãos do governo, haverá necessidade também da homologação do Poder Judiciário, que é quem faz a fiscalização dos cartórios. A gente mesmo aqui no balcão fica sabendo que Andradas não está emitindo RG, é só em Poços, aí volta, depois... Sabe, esse tipo de coisa assim. E outra coisa é que o registro civil tem uma capilaridade muito grande, né? Toda cidade tem um registro civil. Então isso é uma coisa que facilita demais. As pessoas não precisam deslocar cidades maiores, no caso de passaporte, isso é comum, né? E tem essa grande vantagem. Facilita bastante, né? Chegou a hora de saber o que é destaque lá na redação do portal MB News com a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo! Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos assistem. E nós vamos começar hoje falando de trânsito. Um levantamento divulgado pelo Conselho Federal de Medicina, com base em dados do Ministério da Saúde, mostra que os acidentes no trânsito deixaram mais de 1 milhão de brasileiros feridos nos últimos 10 anos. E isso representa um custo de cerca de 2 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Os dados apurados revelam ainda que entre 2009 e 2018 houve um aumento de 33% na quantidade de internações por desastres nas ruas e nas estradas. Preocupante, né? Pois é, precisamos de mais atenção e conscientização no trânsito. E agora falando de saúde, cerca de 19% dos médicos brasileiros que entraram no programa Mais Médicos desistiram de participar do programa até o mês de maio. Dados obtidos junto ao Ministério da Saúde mostraram que 1.325 profissionais com registro profissional brasileiro se desligaram do Mais Médicos até agora. O número de desistências cresceu 25% em relação ao balanço anterior, que indicava 1.052 médicos desistentes nos 3 primeiros meses do ano. Muito preocupante. E agora nós vamos falar sobre oportunidade. O crochê é uma técnica que emancipa o artesão e o permite recriar. Uma saia comprida pode ser encurtada, uma camiseta sem manga pode ter manga, gola ou ser transformada em vestido. Ele pode até mesmo humanizar e trazer alguém de volta à vida. Há 4 anos, presos da Penitenciária 2 em Guarulhos, na Grande São Paulo, têm a oportunidade de frequentar um curso de crochê chamado Ponto Certo. As peças são desfiladas na São Paulo Fashion Week e este ano foi o 2º ano consecutivo que as peças produzidas no projeto foram exibidas nas passarelas.
Que bacana, hein? Criando oportunidade. E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Eu volto amanhã. Bom dia, Lília. Ok, Heloísa, obrigada pela participação. Devido a um esforço conjunto das Forças de Segurança do Estado, as ocorrências de roubo de celular em Minas Gerais apresentaram uma redução de 30%. E as principais vítimas do crime são do sexo feminino e têm idades entre 18 e 24 anos. No noroeste de Minas, a queda chegou a 37% na cidade de Unai neste ano. Mas os números poderiam ser bem menores se as pessoas ficassem mais atentas às dicas de segurança. Eles estão cada vez mais modernos e com funções que atraem não somente os consumidores. Os criminosos também estão de olho, já que os celulares são uma moeda de troca fácil no mundo do crime. Bastou alguns segundos e olha a quantidade de pessoas que carregam o celular nas ruas de forma distraída. Deixa eu te perguntar, eu vi que você está andando aqui com o celular no bolso. Você tem costume de andar com o celular assim? Sempre. Sempre? Sempre. E não tem medo de que seu celular seja roubado? Ah, medo a gente tem, né? Mas, sei lá, já tô acostumada, sim, já é costume. Mas você já conhece alguém ou você mesma já teve o celular roubado por transportá-lo dessa forma? Eu não, mas uma colega minha já teve sim. E mesmo assim não ficou o alerta para você? É, basicamente não muito, porque já é mais o costume de ficar com ele no bolso mesmo. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro a abril desse ano, o índice de roubos de celulares na cidade de Unai caiu 37%. Mas o comandante da 93ª Companhia de Polícia Militar alerta: na hora de sair às ruas, é preciso manter o celular em segurança, longe dos olhos dos criminosos. Para que o crime ocorra, existe o triângulo do crime, que são 3 fatores. Então, um desses 3 fatores, ou até mesmo os 3 fatores, tem que estar presentes na ocorrência do crime. São eles: a ausência de vigilância, o autor motivado e a vítima disponível. Então, muitas vezes, ocorre o crime principalmente pelo fator da vítima, né? Muitas das vezes, as vítimas elas andam em locais ermos, usando celulares. Elas andam procurando sinal de Wi-Fi para usar a internet do celular. Elas andam principalmente mulheres, andam com os celulares nos bolsos das calças, né? Os celulares, a gente sabe que hoje eles são bem grandes. Então, pessoal, as mulheres principalmente, usam no bolso de trás e a metade do celular fica de fora. O pessoal carrega também o celular na cesta da bicicleta. Então, isso aí facilita muito a ação dos criminosos.